Shalom, meus queridos e amados irmãos, e a todos os amigos nesta noite. Novamente, aqui estamos, com a permissão do Todo-Poderoso, para trazer uma reflexão para esta noite. Só um minutinho que eu vou estar fazendo aqui uma configuração necessária para não ser incomodado durante a transmissão. Vamos lá. Isso. Ok? Que o Eterno possa abençoar cada um, aonde quer que você esteja nesta noite. Louvado seja o Todo-Poderoso por todas as bênçãos e por todas as maravilhas recebidas em nossas vidas. Desde já, eu quero saudar você e desejar que esta palavra ela possa ir ao teu encontro. Estou passando aqui para transmitir uma palavra rapidinho, uma palavra objetiva, uma palavra de autoajuda, vinda da parte do Eterno, uma palavra abençoada para o seu coração. Estava meditando, há muitos dias tenho meditado nesta palavra e neste texto que nós vamos analisar nesta noite. E eu gostaria de fazer um comentário em cima deste texto com todos aqueles que amam as Escrituras, que amam a palavra do Eterno e que nesta noite desejam receber a oração e ouvir uma palavra da parte do Eterno, uma palavra da parte do Todo-Poderoso e que tem essa necessidade. O apóstolo que todos nós conhecemos como Paulo, cujo nome verdadeiro e original é Shaul. Só você lembrar do primeiro rei de Israel que você vai associar e lembrar do nome correto e verdadeiro deste apóstolo. Nós chamamos de Saul, né? Mas é a mesma pronúncia com som de X, mas se escreve com CH, Shaul. No capítulo 3 da segunda epístola que ele destinou ao seu grande amigo, companheiro, parceiro no ministério, nos trabalhos da divulgação da palavra do Eterno, naquelas épocas, o Timóteo. Nós vamos estar falando aqui na terceiro capítulo da segunda epístola, versos 1 ao 5. Nós vamos falar sobre a conduta dos homens nos tempos do fim ou da conduta dos homens nos últimos dias, nos últimos tempos. Lendo este texto, irmãos, que foi escrito há quase 2000 anos atrás, a gente impressiona, irmãos, com a exatidão das palavras que o apóstolo deixou escrito para as pessoas daquela época e também para nós nos dias de hoje. É impressionante a precisão de todas as palavras descritas neste texto. E este texto que nós vamos ler, irmão, ele vem para nos dar pistas a respeito da conduta do ser humano, conduta do homem, conduta do ser humano nos últimos dias da humanidade. Isso vem de encontro a nós, irmão, e nos ensina, nos mostra que nós estamos já nesta época profetizada pelos profetas do Tanar, que significa Primeiras Escrituras, conhecidíssimo, né, no nosso meio como Antigo Testamento, nós chamamos de Antigo Testamento, e também, irmãos,
eu acredito que essa palavra, ela pode ser chamada de uma palavra profética. Este texto que nós vamos ler, ele é também um texto profético, no qual se narra a característica do ser humano no tempo do fim. E nós podemos vislumbrar, pela leitura, que estamos no tempo do fim. O texto diz assim: porém sabe isto que, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmo, amantes do dinheiro, jactanciosos, altivos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos e ímpios, caluniadores, escravos das concupiscências, cruéis, inimigos do bem, traidores, desenfreados, arrogantes, amantes dos prazeres mais do que de Deus, que terão aparência de reverência a Deus, mas estarão distante do poder de Deus. Aos que são assim, apartai-vos deles. Olha bem, meus irmãos, tudo que o apóstolo Paulo, Shaul, ele escreveu, inspirado pela Ruach HaKodesh, que em hebraico, significa, é uma palavra hebraica que significa Espírito do Santo. É este personagem tão importante dentro das Sagradas Escrituras que sempre inspirou homens a escrever verdades. E aqui nós vemos o Espírito de Deus, Ruach HaKodesh, inspirando Shaul, o emissário, o apóstolo Paulo, a nos escrever uma grande verdade sobre a conduta do ser humano nos últimos dias. No primeiro versículo, ele diz assim: porém sabe isto que, nos últimos dias. Vamos meditar neste item. Queridos, de Bereshit, Gênesis, até Apocalipse, o último livro da Bíblia, nós vemos a Bíblia alertar e falar sobre os últimos dias. Tudo na vida, queridos e amados ouvintes desta exposição e reflexão bíblica, tem o início e tem também o fim. Não será da mesma forma com a criação de todas as coisas? Sim. Tudo aquilo que os nossos olhos podem vislumbrar, um dia teve início. Ao ler capítulo 1 de Gênesis, nós vemos como que tudo se originou. Mas quando a gente chega em Apocalipse, a gente vê como que tudo um dia vai terminar. Então, pelas Sagradas Escrituras, irmãos, nós podemos concluir que tudo um dia terá um fim. E aqui, dentro deste texto, está falando da característica do ser humano, da conduta do ser humano nos últimos dias. Então, baseado nas características, na descrição que o apóstolo ele deixou aqui para nós, o emissário, o servo do Eterno, nós podemos concluir, irmãos, que nós já estamos nos últimos dias. Os apóstolos, irmãos, os emissários, eles já diziam que naquela época, eles já diziam que estavam nos últimos dias. Então, se eles já diziam lá que estavam nos últimos dias, e agora
quase 2000 anos, nós aqui estamos, o que dirá nós, irmão? Se eles tiveram a capacidade de dizer, olha, nós estamos nos últimos dias, o que dirá nós agora, irmão? Quase 2000 anos após a vida e a passagem destes homens pela terra. Então você que está aí do outro lado, ouvindo esta exposição bíblica, saiba de uma coisa: tudo tem o seu início e tudo tem o seu fim. Este mundo belo que os homens insistem em amar, que os homens insistem em se apegar demasiadamente nele, que é o motivo da obsessão do ser humano, que faz com que o ser humano esqueça que existe um mundo vindouro, que na língua hebraica é chamada de Olam Rabam. Mundo vindouro, mundo do porvir. Este mundo, irmão, ele vai passar. A nossa vida, ela vai passar. Quantos e quantos e quantos seres humanos já passaram por esta terra? Só do nascimento de Yeshua, Jesus, para cá, até nos dias de hoje, mais de 12 bilhões de seres humanos passaram pela face da terra. O mundo continua aqui, mas mesmo este mundo estando aqui e tendo passado toda esta população numerosa, nós temos da parte das Escrituras a palavra de que este mundo também vai passar. Então, o apóstolo, o emissário, Shaul, o apóstolo Paulo, ele diz: porém saiba isso, que nos últimos dias, nós estamos nestes últimos dias. Então ele começa a descrever, irmãos. E ele fala assim, olha, sobrevirão tempos difíceis. Primeira característica que eu quero deixar aqui para você, irmão, deste tempo do fim, é que serão difíceis. Nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos difíceis. E eu te faço uma pergunta para você responder para você mesmo. Se você quiser colocar aí nos comentários e responder, melhor ainda. Fique à vontade. As coisas estão fáceis para nós? As coisas estão fáceis em cima dessa terra? Os tempos estão ou não difíceis? Dificuldade financeira, dificuldade na área da saúde, dificuldade na área profissional, dificuldade nos relacionamentos, dificuldades de viver dignamente. Violência para todo lado, mentira para todo lado, corrupção por todos os lados, em todos os lugares, até mesmo onde não podia ter corrupção, que é dentro dos templos, entre as religiões, até nesta área a corrupção já chegou. Então, não está nada fácil. A minha irmã Raquel escreveu aí. Realmente, não está nada fácil. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, tão difícil, mas tão difícil que pessoas sensíveis estão entrando em depressão, estão entrando em desequilíbrio emocional. Estamos vendo, irmão, uma alta onda de pessoas com problemas emocionais, tipo depressão, angústia, síndromes de vários tipos e aspectos. Síndrome do pânico, síndrome disso, síndrome daquilo, enfim. Estamos vivendo um tempo, irmãos, de consultórios terapêuticos, de psiquiatras, psicólogos, terapeutas de origem, de natureza psicossomáticas. Está abarrotado
esses consultórios. Por quê? Porque estamos vivendo tempos difíceis. Yeshua, ele ensinou o seguinte, capítulo 24, versos 13, se não me engano, do livro de Mateus, Matitiarro. Ele escreveu assim, olha, no fim dos tempos, ele escreve também lá, dizendo, né, ele cita, que o amor de quase todos se esfriaria. Né? Olha bem que interessante. O amor de quase todos se esfriaria. Então, meus queridos, a palavra aqui ela vem falando dos tempos difíceis. E ele começa então a falar sobre a característica do ser humano. Ele diz assim, olha, porque haverá homens amantes de si mesmo. É aquele tipo de pessoa, irmão, que olha apenas para si mesmo, não olha para as pessoas que estão em sua volta. Primeiro é ela. E este amante de si mesmo, irmão, ele ama tanto, mas tanto a si mesmo, que ele é capaz de atropelar tudo e todos por causa daquilo que lhe interessa. Ele é capaz de dizer não até mesmo para o Eterno, para o Criador, para atender a si próprio. Ele é o tal chamado egocêntrico. Ele olha mais para si mesmo do que para os outros. Tudo converge em benefício próprio. Tudo que ele fala, tudo que ele faz, todas as atitudes dele visa benefício próprio. É o amante de si mesmo. É aquela pessoa que não mede esforços para poder alcançar seus objetivos. É aquela pessoa que faz de tudo para poder se autobeneficiar. Sempre se coloca em primeiro lugar. Sempre se coloca na frente dos demais. É o amante de si mesmo. Nunca tem tempo para o próximo. Nunca tem tempo para as pessoas da própria casa, da família, da vizinhança. Ele se preocupa sempre consigo próprio, amante de si mesmo. Haverá homens amantes de si mesmo, amantes do dinheiro. Oh, meus irmãos, o que nós podemos falar em cima deste tópico? Amantes do dinheiro. É uma característica do homem nos dias de hoje, irmão, sempre foi. Toda a corrupção do mundo, toda a tragédia do mundo, todas as guerras que acontecem e aconteceram neste mundo, a grande maioria dos pecados, irmãos, sempre tem essa questão amor ao dinheiro. O mesmo apóstolo no livro de Efésios, ele disse assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si, irmãos, que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. É diferente. Né? É bem diferente. Né? Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor, o apego exagerado, desregrado, sem limites ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Né? Porque se o dinheiro fosse a raiz de todos os males e fosse uma maldição, muitos dos personagens que a Bíblia Sagrada narra estariam pecando e pecando gravemente, porque eram homens super abastados, como era o caso de Abraão, né, Avraham, Yitzhak, Isaac, Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, Jó. Todos eram homens abastados,
homens de posse. José de Arimateia, que ganha certo louvor, né, por tudo que fez, por ser uma pessoa que em determinado momento se aproximou de Yeshua, que era um discípulo, um servo de Yeshua, né? A distância mais era. E assim por diante. Então, uma das características aqui é esta também: amor ao dinheiro. Os homens seriam avarentos. Os homens seriam apegados, demasiadamente apegados ao dinheiro. E hoje nós podemos ver isso, irmão. É evidenciado na nossa sociedade, né? Este apego, esta obsessão ao dinheiro. Continuando. Olha bem, mais uma característica que o emissário Shaul Hachalia, emissário Paulo, né? Ele deixa para nós aqui, quando ele diz assim: jactancioso. O que é uma pessoa jactanciosa? É uma palavra, assim, de difícil interpretação, compreensão, principalmente para quem, assim, lê pouco a Bíblia ou não tem, às vezes, costume de ler, de repente se depara com esta palavra, jactancioso. Jactancioso, irmão, é aquela pessoa incapaz de se controlar. É aquela pessoa sem domínio próprio. É aquela pessoa descontrolada. É aquela pessoa que não se domina. Né? É aquela pessoa, irmão, que tem assim, um descontrole visível e incontrolável. Temos visto pessoas assim na sociedade? Irmãos, é lógico que sim. Quantos casos absurdos acontecendo, irmãos, ao nosso redor. E a gente fica se perguntando, mas por que disso? O que leva a isso? O que está por detrás disso? É os jactanciosos que a Bíblia Sagrada fala. Jactanciosos, altivos, pessoas orgulhosas. Altivo é aquela pessoa orgulhosa. É aquela pessoa que se acha melhor do que as outras. É aquela pessoa que se acha mais capaz do que todo mundo, melhor do que todos. É aquela pessoa, queridos e amados, irmãos, que estão ouvindo esta mensagem. É aquela pessoa que tem aquele orgulho que ela acha que ela está sempre no topo e todos estão embaixo. Ela vê as pessoas como escada, que ela vai pisando para poder subir no topo. É o orgulhoso. É aquele que não pede perdão porque acha que não está errado, que não deve pedir perdão. É aquela pessoa, né? Conforme diz aqui, é o altivo, né? É o orgulhoso, que nunca dá o braço a torcer. Já viu essa expressão? Essa expressão, ela é típica de quem é orgulhoso, é altivo, não dá o braço a torcer. É aquele tipo de pessoa irredutível. Nós temos que ter, irmãos, essa característica de ser irredutível, mas quando nós estamos correto e estamos apoiados pela Sagrada Escritura, apoiados pela palavra. Mas a melhor coisa a se fazer quando nós estamos fora da conformidade, em desarmonia com Deus, com sua palavra, é ser humilde para reconhecer que precisamos voltar atrás e precisamos consertar alguma coisa. Precisamos pedir perdão, precisamos nos humilhar, pois os humilhados serão exaltados, mas aqueles que se exaltam serão o quê? Serão humilhados. Assim diz a Sagrada Escritura. Então, uma característica dos homens nestes tempos, irmão, aqui, é orgulho, é ser altivo. Nós temos visto isso. Blasfemos,
A palavra blasfêmia, irmão, ela tem várias conotações. Os blasfemos aqui são aqueles que são atrevidos para com as coisas sagradas. São aqueles que desrespeitam as coisas sagradas. Irmãos, e como que isso tem crescido nos últimos tempos? De 2015 para cá, eu tenho pavor, irmãos, tenho pavor de quando chega a chamada época de carnaval. O que as pessoas têm feito, irmão, nas escolas de samba? O que as pessoas têm feito em cima daqueles trio elétrico? Meus irmãos, uma gama de ato de blasfêmia e mostra claramente o cumprimento desta palavra, irmão. Mostra de uma maneira clara esta palavra se cumprindo. Agora, esses últimos dias, todos estão vendo o que este pessoal fez quando ali evocou espíritos e foi ali em praça pública ali fazer aquele baita espetáculo, entre aspas. É um absurdo, irmão. Atos de repugnância total, reprovação total, aonde se presta culto a seres que são indignos de receber culto, pois segundo as Sagradas Escrituras, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. O que é que significa isso? Ouça Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Yeshua, o nosso Salvador, em confronto com Hassatã, o diabo, em Matitiarro 4, Lucas também 4, ele diz, quando este faz a ele uma investida e pede para ser adorado, e fala, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele disse o seguinte, está escrito, inimigo, está escrito, Satanás, que somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Então, o blasfemo aqui, irmão, é aquele que desrespeita o sagrado. Eu não sou obrigado, irmão, a concordar com práticas religiosas que profanam a Deus e a sua palavra, que profanam a palavra de Deus, que desrespeitam a palavra de Deus. Eu não sou obrigado a concordar, mas eu sou obrigado a respeitar. Quantas pessoas, irmão, não estão apanhando na rua por ir levar uma palavra? Quantas pessoas em rede social fazendo o que eu estou fazendo aqui agora não têm sido severamente atacadas em comentários pejorativos? Sabe o que é isso? São os blasfemos, aqueles que desrespeitam o sagrado. Aqueles que não têm respeito, não têm reverência pelas coisas do Eterno. Uma outra conotação de blasfêmia é atribuir ao diabo ações próprias de Deus. Ações próprias do Espírito. Foi isso que Yeshua disse aos seus talmidim, discípulos. E ele avisou, irmão, de uma maneira muito séria. Ele falou assim, olha, todo pecado que o homem cometer, se tiver arrependimento, confissão seguida de abandono, ele vai receber perdão. Mas aquele que blasfema contra Ruach HaKodesh, contra o Espírito do Santo, não haverá perdão nem aqui, nem no mundo vindouro, nunca. Então isso é sério, meus irmãos. É sério as pessoas caminharem por este caminho, o caminho da blasfêmia. É um caso a se pensar e pensar muito. Blasfemos, desobediente aos pais. Meu amado e eterno Criador. Como que isso aqui é evidente nos dias de hoje.
Estamos numa época, irmãos, de filhos extremamente rebeldes e desobedientes aos pais. Eu louvo ao Eterno, porque tenho 3 filhos, e graças ao Todo-Poderoso, obedientes. Mas a gente vê que não é fácil. Há uma má inclinação, uma Yetzer Hará, dentro de cada ser humano, na vida de cada criança, em determinado momento, esta Yetzer Hará, esta má inclinação. Yetzer Hará significa isso, má inclinação, impelindo a criança à desobediência. Sabe por quê? Porque o Eterno, irmãos, ele trabalha, o relacionamento dele com o ser humano é um relacionamento baseado na obediência aos seus mandamentos. E obedecer pai e mãe é um dos 10 mandamentos. É o 5º mandamento das Escrituras, escrito ali em Êxodo, em Shemot, na língua hebraica, né? Este livro é conhecido como Shemot. Êxodo 20. Honrar pai e mãe, para que tudo te vá bem e vivas longamente na terra. Então, o transgressor nesta área, irmão, ele magoa o coração do Eterno, quebra um mandamento do Eterno. Se tem algum jovem, alguma jovem que está assistindo ou vai assistir, alguma criança, algum adolescente, ouça bem essas palavras de alguém que o Eterno escolheu para poder falar, advertir a você. Obedeça seu pai e obedeça sua mãe. Porque se você fizer assim, você está cumprindo um dos mandamentos e você terá sucesso na sua vida. Porque aqueles que desobedecem vivem pouco. Então, queridos, uma outra característica é essa, né? A desobediência aos pais. Desobediente aos pais, ingratos e ímpio. Quanta ingratidão, meus irmãos. O ser humano não sabe mais dizer obrigado. O ser humano não sabe mais lembrar daquele que um dia estendeu-lhe a mão. Os defeitos precisam me corrigir em muitas áreas. Todo ser humano. Mas também eu tenho, irmão, qualidades. E qual é a qualidade? Eu tenho uma gratidão muito grande, irmão, por tudo que Deus já fez e está fazendo na minha vida e também o próximo. No ano de 2019, no mês de maio, eu tive um problema de saúde e fui obrigado a fazer uma cirurgia. Problema com apendicite. E eu fui internado e lá no hospital da cidade de São João del Rei, onde eu fui operado. Eu não podia ter acompanhante por causa da minha idade. Só podia ficar com acompanhante crianças e maiores de 60 anos. Então, eu não tinha a idade apropriada para ficar um acompanhante comigo. E ali eu passei mal depois da cirurgia. Comecei a vomitar, dar dor de cabeça, dá até delírios devido ali àquela anestesia, a reação da anestesia. E 2 mulheres que estavam lá acompanhando, uma estava acompanhando o marido e a outra estava acompanhando o irmão. Essas mulheres, irmão, me ajudaram de uma forma que eu não consigo, irmão, esquecer. Quando vinha o vômito, elas corriam sem eu pedir, porque eu ficava com vergonha. Elas vinham e pegavam ali um objeto próprio para parar o vômito ali, uma bandeja. E eu descarregava ali. Elas pegavam uma toalhinha, limpavam o meu rosto. Ia lá, lavava a bandeja, colocava perto de mim e estava sempre ali me perguntando: você precisa de alguma coisa? Você quer água? Você quer ir ao banheiro?
tinham outro instrumento, algo, um objeto de fazer xixi, elas pegavam aquele objeto, traziam para mim, eu fazia ali debaixo dos cobertores. Elas pegavam aquele objeto, levavam ao banheiro, higienizavam aquele objeto, trazia de novo. Irmãos, eu oro sempre por essas duas mulheres. Não sei como elas estão. Não sei o que sucedeu com elas, mas eu oro e peço sempre nas minhas orações, alcança aquelas duas mulheres. Eu sei o nome delas, eu não vou citar porque é falta de ética. Mas que gratidão, irmão. Que gratidão. A gratidão faz parte. Lembra da passagem das Escrituras, aonde a palavra do Eterno fala de 10 leprosos? O nosso Salvador, Yeshua, pelo poder de Deus que habitava e fluía através dele, curou os 10. Somente um voltou atrás, queridos irmãos. Um só para agradecer. E ele ficou extremamente alegre. Seja grato, porque a gratidão, ela alegra, traz uma alegria para o coração do nosso Criador, para o coração do Todo-Poderoso. É uma expressão, irmão, que traz alegria, contentamento. E ela traz muitas bênçãos para nós. Então, aqui está falando da ingratidão do ser humano. Eu não vou, irmãos, estender mais, mas quanta ingratidão, irmão. Quanta ingratidão por parte das pessoas. Quantas pessoas eu já estendi a mão. E ao invés, irmãos, de receber pelo menos um muito obrigado, pelo menos um ato de consideração, muitas das vezes as pessoas viraram as costas. Sabe o que é isso? Ingratidão. Mas é assim mesmo. Ímpios. Essa palavra ímpio aqui, irmão, significa mal, malvado. Aquele tipo de pessoa, irmão, completamente má. Como que a maldade, irmão, se alastrou. Caluniadores. Amado Yeshua. Quanta calúnia, irmão. Semana passada eu fiz uma live. Irmão, eu não falei nem 10% do que eu queria, precisava, podia falar. Sobre calúnias. Sobre palavras, irmão, torpes. Pessoas falando isso, falando aquilo outro. Pessoas agindo por detrás, tentando denegrir a imagem. É assim mesmo. Caluniadores. Caluniaram até mesmo nosso Salvador. Por que eu vou, irmãos, me desmanchar de depressão por causa de fofoca e calúnia? Não, eu não vou. Se fizeram isso até com o nosso Salvador, por que não vai fazer comigo? Quem sou eu diante dele? A perfeição dele. E olha a minha falha. Então, irmãos, são aqui características. Caluniadores, escravos da concupiscência. Sabe o que é escravo da concupiscência, irmão? Escravo da concupiscência é aquele tipo de pessoa, irmão, completamente dominado pelo pecado e sem domínio sobre o mesmo. É aquela pessoa que não tem condições de ordenar e coordenar os seus apetites. Quando eu falo apetites, irmão, é em todas as áreas. Seja ele físico, seja ele na área sexual, seja ele nos impulsos, enfim. Completamente, irmão, dominados, escravos da concupiscência. É aquele tipo de pessoa, irmão, que não consegue parar com um ato que ela está vendo com os próprios olhos dela que é degradante. É aquele tipo de pessoa, irmão, que está laçada por um vício, por uma mania, por um tipo de
de coisa ruim e ela não consegue parar. Ela faz hoje, amanhã, depois, e ela não cansa de fazer aquilo. Ela não para de fazer aquilo. Ela sabe que está errada, mas ela não para. Ela está tão escravizada com aquele tipo de conduta errada, de procedimento errado, que ela nem sequer faz esforço para poder mudar o quadro. Sabe o que é isso? Escravo da concupiscência. Vamos lá. Cruéis, inimigos do bem. A inversão de valores, irmão, tá tanta que hoje, quando a pessoa faz uma coisa certa, ela não é vista. Mas quando ela faz uma coisa ruim, ela ganha aplauso e ela ganha, irmão, ibope. Sabe o que é isso? É a crueldade do ser humano, né? Estamos vivendo na época de pessoas, irmão, inimigas do bem. Se a pessoa quiser ganhar mídia, irmão, é só fazer uma coisa ruim. Quem faz o certo não é visto. Por quê? Porque nós estamos vivendo nessa época de pessoas inimigas do bem. Alguns dias atrás aí, um determinado morador de rua foi flagrado em um ato sexual com uma mulher casada, virou popstar. Alguns tempo atrás, uma mulher morreu queimada, salvando crianças dentro de uma creche que pegou fogo, uma escola que pegou fogo, algo assim dessa natureza. Ninguém sabe mais nada, não fala mais nada da mulher, esqueceu, caiu no esquecimento. Tem gente tatuando a imagem do sujeito no braço. E a mulher que morreu queimada, que fez um bem, nem sequer é lembrada. Sabe o que é isso? Estamos vivendo na época de pessoas inimigas do bem. Pessoas cruéis. Estamos vivendo nos últimos dias. Estamos no tempo do fim. Então, irmãos, as palavras do emissário Paulo se cumprem, irmão, mas se cumprem à risca nos nossos dias. Só cegos não enxergam isso. Vamos lá, para nós finalizar. Traidores, desenfreados, é aquela pessoa que não tem freio, irmão. Traidor é aquele que não retribui da forma que precisa. É aquele que não valoriza a confiança que você depositou nele. Seja um parente, seja marido, seja esposa, seja filho, seja patrão, seja amigo. Alguém que você ofereceu a sua confiança, depositou confiança. E o que ele faz? Ele te trai. Yeshua passou por isso, irmão. Um dos seus talmidim, dos seus apóstolos, Judas Iscariote, foi um traidor. Vendeu ele por 30 moedas de prata. E isso tem acontecido, irmão, nos nossos dias também, e tem acontecido muito. Na política, nas famílias, na educação, na ciência, nos relacionamentos pessoais e interpessoais, traição. A inclinação para trair o próximo. E o que dirá, irmão, da traição conjugal? Esse ato degradante, covarde. Porque quem faz isso é um covarde, é covarde. O cônjuge que faz isso com o outro é um covarde. O que não dirá nesta área? Então, irmão, os homens seriam traidores. Quanta traição, irmão, em todas as áreas.
Então aqui já estava bem esposado, aqui já estava bem falado aqui sobre essa questão. Desenfreado, aquela pessoa que não tem limite. Aquela pessoa que não consegue colocar freio em si, no que fala, no que faz, nas suas ações. Arrogantes. É aquela pessoa, irmão, altiva, soberba. É aquela pessoa atrevida. É aquela pessoa, irmão, que se acha melhor do que todo mundo. Cheia de não me toque, arrogante. Nós vemos isso. Amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus. É aquela pessoa que olha, irmão, mais para si própria, para os seus prazeres, que tem como objetivo atender os seus próprios prazeres. Que tem como objetivo, meus amados e queridos irmãos, atender a sua carnalidade. Vamos lá. Traidores, desenfreados, arrogantes, amantes dos prazeres, mais amantes dos prazeres que de Deus. Olha aqui, para finalizar, irmão, isso aqui é interessante. Terão aparência de reverência a Deus, mas estão distantes dele. Pessoas mascaradas, irmão. Pessoas com espírito de engano. Muito cuidado com isso, irmão. Muito cuidado com isso. A sinceridade, irmão, é uma virtude que está ficando a cada dia mais e mais escassa. A origem da palavra sinceridade, irmão, é muito interessante. A palavra sinceridade, ela vem do grego, que quer dizer sem cera. Mas por que sem cera? O que tem a ver cera com sinceridade, com caráter? O que tem a ver? Na antiguidade, irmão, os gregos, que eles foram os criadores da arte de se imitar, de se incorporar um personagem, de ser atores. Então, os atores daquela época, quando eles iam incorporar algum tipo de personagem, o que eles faziam? Sempre colocavam uma máscara. E ali eles brincavam e incorporavam aquele personagem, imitavam alguém, alguma coisa, e, que não era eles mesmos, então significa que eles estavam com máscara. Sincero é sem ser, ou seja, sem máscara, sem ser ator, sem ser esta pessoa que demonstra ser uma coisa, mas que na verdade é outra. Então, aqui nós vemos, queridos irmãos, a palavra do Todo-Poderoso falar e advertir. É uma advertência, claro, isso aqui, irmão. Sobre para tomar cuidado com aqueles que mantêm aparência de reverência a Deus, mas que, na verdade, irmãos, não estão distantes de Deus. Isso tem acontecido, irmão, com muita frequência. Com muita frequência. Isso tem sido, irmão, uma coisa, infelizmente, normal, né? Normal, esse tipo de procedimento errado, equivocado, que precisa ser corrigido. E o que fazer diante de tudo isso? Para finalizar, a palavra diz aqui: aos que assim procedem, aparta-te deles. É isso que nós devemos fazer, irmão. Todo tipo de companhia que venha, irmão, a trazer você para este mundo doente que nós falamos dele aqui. Afasta-te deles, afasta-te delas. Todo tipo de ambiente que permeia coisas dessa natureza, arrogância, blasfêmia, mentira, falsidade, gente de máscara, afasta-te da aparência do mal. Afaste-se
da aparência do mal, porque a Bíblia ensina que Jó foi um homem assim, sincero, íntegro, reto, temente a Elohim, e que se afastava da aparência do mal. Quando ele percebia aparentemente algum tipo de mal, ele já passava quilômetros de distância. Para quê? Fugir de problema. Fugir do problema. Tem gente que vê o problema, mergulha dentro do problema. A Bíblia nos ensina a nos afastar da aparência do mal. Queridos, que o Eterno abençoe a todos. Espero que esta reflexão ela possa te ajudar a meditar em muitas coisas, porque ela também me ajudou. A primeira pessoa a receber o nutriente da palavra é o pregador. A primeira pessoa a ser corrigida pela palavra é o expoente da palavra. Então eu acredito que você, assim como eu, nós temos muitas coisas para meditar, corrigir, refletir, ponderar. Então este é o objetivo, o meu objetivo, expor a palavra. Não impor, mas expor. Para que esta palavra que não é minha, mas é daquele que me chamou, ela promova transformação em nossas vidas, em sua vida, em minha vida. Vou fazer uma oração final e vou estar encerrando. Glorioso e eterno Senhor Adonai, eu te louvo e exalto, agradeço e engrandeço por todos os teus benefícios. Muito obrigado por estas pessoas que assistiram esta transmissão e ouviram esta mensagem. E muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá de falar da tua palavra e do teu amor para estas pessoas. Aqueles que posteriormente vierem a ouvir esta mensagem, que esta mensagem seja transformada, que essa mensagem seja fustigada, trabalhada, preparada pelo Espírito do Santo, a fim de que estas pessoas compreendam melhor aquilo que está sendo exposto. Muito obrigado pela saúde, Eterno. Muito obrigado pela vida da minha família. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos na fé, meus irmãos na Emuná. Muito obrigado pela família que o Senhor me deu. Muito obrigado por estas pessoas que sempre assistem às lives. E que o Senhor possa estar, meu Deus, amado e santo, me dando sabedoria e muita paciência, muita inteligência e entendimento para continuar expondo as Sagradas Escrituras a quem gosta delas, Pai. E que esta palavra possa transformar vidas por este mundo afora, em nome de Yeshua. Amém. Meus queridos e amados irmãos, muito obrigado. Você que assistiu, que está assistindo, nós vamos retornar com as mensagens agora de uma maneira mais frequente. Essa semana ainda, sobrando tempo, eu vou estar separando momentos para a gente começar aqui outros trabalhos. Eu quero começar aqui trabalhos em série, né? Tem temas, trabalhar temas com os irmãos, para que os irmãos suguem de uma forma assim, bem extraída, vários temas das Sagradas Escrituras, vários assuntos e ponderem. Porque o meu objetivo não é impor, é expor. É ensinar, falar, olha, é assim, assim, assim. Tem essa vertente, tem essa. Eu acredito nessa vertente por causa disso, disso e disso. E você vai ter o direito de concordar ou discordar de mim. Porque é assim que as Sagradas Escrituras mostram que elas sempre surtiram efeito. Alguns pegaram, abraçaram, colocaram no coração. Outros pegaram, descartaram, desprezaram aquilo que foi ensinado. Até mesmo Yeshua passou por isso. Nem todos acreditaram nele. Nem todos receberam a palavra dele. Nem todos, irmãos, acataram. Muitos desprezaram as palavras dele. E é assim também conosco. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Tenha uma boa noite. Shalom, que significa paz plena, em nome de Yeshua.